Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aqui vai começar a chegar. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, igreja. Irmãos que estão chegando aí na live. Deus abençoe vocês. Vai compartilhando aí essa live com mais pessoas aí que você conhece. Compartilha nos grupos aí. Temos hoje uma live de edificação para a alma dos irmãos e das irmãs que estão chegando aí. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, abrimos essa live aí, Pai do Senhor Jesus, todos os irmãos e irmãs que estão chegando. Hoje nós, como está no título aí, o testemunho do nosso irmão Antônio, né? E ele vai relatar os acontecimentos, as bênçãos de Deus na vida dele, também as provas, né, que ele passou. O irmão Antônio, fica à vontade de conversar com o povo. Paz do Senhor Jesus, igreja. Que Deus abençoe a todos. Estou aqui para relatar uns testemunhos do qual tem ocorrido na minha vida. Eu louvo a Deus por quanto o Senhor assim tem me poupado com vida diante da tua amada presença. Meus queridos amados irmãos, eu testifico a todos no qual eu nasci prematuro, peso que às vezes muitos até zombaram, e no caso pesei apenas 1 quilo, um pacote de sal, 1 quilo, um pacote de arroz. E não ficando por aí, fui um pouco desprezado com meus pais, né? Não largava a gente de casa, saía para o baile, viajava, saía, a gente ficava... Passei uma fase muito difícil quando criança. Porquanto, às vezes, ouvia até palavrões, maldições, mas o tempo se passa e na ocasião a gente almeja coisas boas. Porquanto, na ocasião, quando pequeno, eu lembro eu que a minha mamãe me colocava dentro de um quarto, fechado, com apenas uma janela, uma porta, que é do qual é cerrado no meio, fecha ali as duas partes. E de vez em quando ali ela me colocava um pouco de milho no chão e mandava eu ficar de joelho e fechava aquelas duas portas. No escuro ali eu ficava, de vez em quando ela voltava para verificar se realmente eu estava de joelho. Uma vez quando não encontrava, porque a canseira era grande, eu levantava de pé para descansar um pouco, porque o joelho doía. E aí quando ela abria aquela porta, aquela janela, a parte de cima da porta, e eu olhava aí, eu de pé, ela vinha, me escuteava bastante e mandava ficar do joelho novamente. Ali passava diversas coisas na minha cabeça e eu almejava de um dia crescer, sair daquela vida e procurar servir a Deus. Porquanto meus familiares, a minha avó, a minha mãe, eles iam para a igreja, na idolatria.
aquela católica. E ali foi se criando, meus amados e queridos. Dava graças a Deus quando chegava a minha vovó e repreendia a minha mãe, falava a minha mãe, o nome da minha mãe é Cida. Fala, ó Cida, o que você está fazendo para esse rapaz? Que sina que esse rapaz vai ter nessa vida? Eu repreendia ela, abria a porta e mandava sair para fora. Então, eu lembro que a minha avó ia sempre para me dar auxílio, muito querida. E o tempo foi se passando, passei eu diversas fases difíceis na vida, mas eu almejava um dia servir a esse grande Deus. Eu, quando criança, saía às vezes em uma cidade pequena ali do litoral de São Paulo, no qual ali, por certo, quem sabe alguém esteja aqui na live, conheça a cidade da região ali de Eldorado, próximo à Caverna do Diabo. E ali, quando criança, juntava com os amiguinhos, época de calor, a gente ia tomar banho no rio, nos ribeirões, e coisas de criança. E quando a gente chegava, a gente ali apanhava bastante, sofria, sacrificado bastante. Mas lembro eu que quando chegava, eu falava, hoje eu vou apanhar bastante. Mas valeu a pena, porque eu brinquei com meus amiguinhos. Mas um determinado dia, no qual eu estava indo para aquele ribeirão, passei no caminho e vi um povo louvando a Deus, glorificando-se o grande Deus. Lembro eu que era criança e vi e almejei entrar ali dentro, mas ao mesmo tempo entrou a vergonha e deixei passar aquele tempo. A minha mamãe, minha vovó, todos os dias de culto na igreja católica, dia de missa, eles faziam questão de levar a gente para a igreja. E a gente ia forçado, por quanto, se não fosse, a gente sabia o que aconteceria no dia seguinte. O tempo se passou, fui crescendo. Um determinado dia, passemos eu em frente a uma igreja evangélica, no qual ali almejava entrar ali dentro, mas jamais eu poderia pensar em entrar ali dentro, porque nosso trajeto ia passar por ali, mas nós tínhamos que ir para a igreja católica. Chegando eu dentro da igreja, me proclamei. Falei, a hora que eles estiverem distraídos lá dentro, eu vou sair e vou para a igreja evangélica. E assim eu fiz, meus amados. Fui lá, me receberam muito bem. No término do culto, tivemos ali uns comes, uns bebes, me agradaram como criança. Fui embora, contei para minha mãe, porque ela perguntou onde eu estava. E aí ela falou, eu levei você para a igreja, você mudou o trajeto. Aquele dia eu apanhei, aquele dia eu fiquei de castigo. Mas, meus queridos e amados, eu louvo esse grande Deus, porque quando o Senhor Jesus, Ele tem algo em nossas vidas, lá no ventre da nossa mamãe, o Senhor já sela nosso nome no livro da vida. Eu, graças a Deus, que o tempo se passou, cresci, acabei se aprofundando um pouco mais, fui coroinha do padre, dei aula de catecismo, e aonde eu ia, ali o pessoal ali da igreja, do grupo, do bairro, me colocava sempre à frente, porquanto na ocasião que eu casei com a minha esposa, fui morar no interior, eles me deram essa oportunidade para que eu fosse dirigente ali daquela igreja, a igreja católica. Mas eu tinha mente totalmente uma visão cega. E eu fui clamando a Deus. Em determinada ocasião, o meu sogro louvava a Deus. Eu lembro que ele louvava a Deus. E eu cantava, louvava o hino da igreja católica. Mas eu queria passar dele, mais alto do que ele. Um espírito terrível me tomava naquela ocasião. Mas lembro também que um determinado dia ele chegou para mim e começou a falar dessa graça, desse evangelho de Cristo Jesus. Lembro aquele dia, o que bastou, foi uma sementinha pequenininha, com poucas palavras, ele plantou dentro do meu ser. Meus queridos e amados, eu louvo a Deus, porque a partir daquele dia, comecei a conhecer o evangelho de Cristo Jesus, comecei a me aprofundar um pouco mais, e comecei a me ausentar da igreja católica, das coisas mundanas.
Irmãos, assim Deus preparou todas as coisas e a gente também almejava, na ocasião eu era amasiado, né? Eu não era casado e a gente para ter uma vida saudável com o Senhor Jesus, nós teríamos que estar no matrimônio em dia. Deus preparou, nós fizemos, passamos por matrimônio, cartório. Eu louvo o Senhor Jesus que daí para frente o Senhor começou a abrir as portas. Louvo a Deus por quanto no ano de 83, 84, 85, 86, assim por diante, as bênçãos vinham espiritual, vinha bênção derramado como chuva, uma chuva de bênção muito grande, por quanto a alegria de servir a Deus era imensa. Nós preparávamos, sempre quando Deus preparava, sair fazer visita, caminhávamos de a pé, e o tempo se passou, mas não deixo de citar a todos que nós passávamos um momento difícil financeiramente, porquanto onde a gente residia não tinha condições financeiras, não tinha emprego, eu não tinha profissão. Chegava a ponto de falar comigo sozinho: Senhor, o que será da minha vida, porquanto não tenho condições financeiras para cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos. Eu clamava sempre a Deus. E eu não tendo profissão, às vezes me ajeitava com alguém ali do bairro para ir trabalhar no mato, para roçar, fazer algum serviço de roça, quando não ia em lugar mais retirado, e assim por diante, meus amados. E ali era um bico, porquanto não tinha um salário adequado. Em determinada ocasião, a gente tomou conhecimento, o meu sogro muito querido, uma pessoa hospedeira, que hospedava as pessoas, uma pessoa muito amorosa, e ali, no qual ele tinha um barquinho, a gente morava na beira do rio, no rio Ribeira de Iguape. Na ocasião, a única solução que a gente fazia era arrumar as redes. Meu papai arrumou uma rede com uma malha meio grande, e ali tinha umas águas paradas. A gente ia na parte da tarde, levava no barquinho a rede, aí a gente armava a rede e deixava lá armado. No dia seguinte a gente ia lá para resgatar os peixinhos que Deus preparava. E assim a gente fazia, meus amados. Uma determinada ocasião, já de costume a gente fazia isso. Eu lembro que era um dia de culto na igreja, e eu me preparei para lá arrumar a rede. Peguei a rede, coloquei no barquinho, me desloquei, atravessando o rio do outro lado. Amarrei o barquinho no canto do barranco, né? Preparei a rede, desci na água e comecei a levar a rede para o largo. Porquanto a rede, quando a gente vai armar uma rede, eu tinha o costume de a gente colocar uma pedra no fundo, na ponta, em cima uma garrafa PET, algo que boie, levante a rede para cima. E assim a gente pegou aquela rede e levou para o largo, para soltar lá no largo para voltar para dentro. E no momento que eu estava levando essa rede para frente, ocorreu ali um momento muito difícil. A correnteza veio e me enrolou naquela rede, corrompeu aquela correnteza e me enrolou na rede de uma certa forma e fui para o fundo. No momento eu lembrei dos meus filhos, da minha esposa, e eu lembrei do culto, que naquele momento ia ter um culto. E eu falei, clamei ao Senhor, eu lembrei do Jonas no ventre da baleia. Falei: Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue. Naquele momento, esta palavra ela teve grandes efeitos. Eu senti que alguma coisa pegou naquela rede e puxou com força para baixo. No momento que aquela rede desceu para baixo, eu subi para cima, falta de ar um pouco, fui batendo as mãos e cheguei no barranco. Não vi a hora de chegar no barranco, segurar no capim, tomei uma respiração, descansei um pouco, subi no barco, assustado, que ali quase que eu fui, né? Peguei aquele barco e voltei para casa. Grande livramento, né? Grande livramento. Eu fui me preparar para ir para a igreja, para estar congregando. E quando cheguei na igreja, ninguém sabia do ocorrido. E veio a palavra: meus amados e queridos irmãos, o Senhor é bom e misericordioso. O Senhor usou dos servos de Deus estar lendo a palavra de Pedro, a pesca maravilhosa, no qual ali Deus fez de Pedro
pescador, um pescador de alma. Então, a partir daquele dia, eu entendi que aquela palavra foi diretamente para mim. Glória a Jesus. Aí eu falei comigo, Senhor, se é isso que tu requeres da minha pessoa, a partir de hoje, nunca mais eu vou naquele rio atrás de peixe, mas sim atrás de alma. Então, meus amados, eu louvo a Deus porque foi um momento muito difícil para mim, onde eu morava e onde eu residia, era muito difícil, a parte material, mas espiritual era repleto, era gostoso. Aquela ocasião, meus amados, no ano de 83 até 90, um ano muito gostoso. Ali a gente via o operar de Deus, via os irmãos que iam nos visitar, às vezes saía visitado, a gente preenchia nosso coração. Então foi uma ocasião muito boa para nós. Ainda que nós passávamos um momento difícil materialmente, mas espiritualmente era ótimo. E, irmãos, lembro eu que na ocasião, eu não tendo profissão, às vezes eu me deslocava daquela cidade, daquele bairro, né, que ali é uma cidade, mas a gente morava num bairro aproximadamente uns 42 quilômetros da cidade, próximo já da caverna do diabo. E na ocasião eu me via numa situação tão difícil, porquanto passava necessidade ali, combinava com a minha esposa, falava, olha, você fica em casa, que eu vou ver o que eu posso fazer para ganhar o pão para trazer para dentro de casa. Ali eles pegavam uma carona, porque não tinha condições financeiras, não tinha um centavo no bolso, pegava uma carona, me deslocava até a cidade, a minha mamãe morava na cidade, né? Tem um parente que morava na cidade, chegava na cidade com a expectativa de chegar lá, arrumar um serviço, um bico, se quer pelo menos um bico, para ganhar algumas coisas, né? Um dinheirinho, para que eu possa fazer as compras e levar para minha casa. E ali, meus amados e queridos, chegava naquela cidade, chegava tarde, ia para casa da minha mamãe, no dia seguinte eu saía e ia para a praça. E quando eu chegava na praça ali, conversava com alguns conhecidos, colega de infância, para obter algumas informações, se realmente alguém sabia de alguns serviços, algum bico para a gente estar fazendo, mas ali ninguém sabia de nada. Eu ia a diversos lugares, nada. Um dia se passando, no caso, se eu ia no domingo, a expectativa de fazer um bico na segunda, passar a semana fazendo os bicos, no fim da semana voltar para casa. Mas infelizmente ali não conseguia nada. Ali chegava a saudade e eu imaginava, eu falava, Senhor, eu longe dos meus filhos, longe da minha esposa, como que eu faço? E a saudade apertava, eu querendo chegar até eles, mas e aí? E a condições financeiras não tinha o requisito para mim fazer uma compra, levar para casa. E assim mesmo eu ia embora. Não tinha condições financeiras de pagar um ônibus, me deslocava de a pé. Eu saía de a pé. 42 quilômetros. Começava a caminhar, eu esperava ver se conseguia pegar uma carona. Às vezes dava certo a gente pegar uma carona, mas era muito raro. É fé, né, irmão Antônio? Muita fé, né? Fé, não. E ali conseguia caminhar, sol quente, muito quente. Eu olhava para cima e falava, Senhor Jesus, tenha misericórdia, dá-me força, me prepara diante da tua programada presença, prepara um emprego, alguma coisa para mim. E quando eu chegava em casa, aquela alegria dos meus filhos, da minha esposa, mas a presença de Deus não deixava nós em vão. E ali cortava meu coração, porquanto não tinha condições que precisava para estar suprindo aquela necessidade. Meus queridos e amados, eu louvo a Deus porquanto aquela região ali era muito querida. Os irmãos vinham de São Paulo, vinham de Santos, vinham do lado do Capão Bonito, vinham de diversas regiões. Para não ter ideia, na ocasião, chegavam 2, 3 ônibus. Itaoca, chegava ônibus, chegava a van, e quando os irmãos vinham, a casa ficava suprida. Glória a Deus. Não deixava faltar nada. Então, meus amados, eu via assim, operar de Deus em nossas vidas. Deus preparava de outra forma. E assim o tempo se passou, meus amados. Naquela ocasião, sem emprego, sem profissão, sem condições alguma. Eu cheguei a diversas vezes clamar a Deus, no qual nós estávamos morando
uma casinha de pau a pique, madeira, barreado, né? No qual ali meu sogro tinha feito aquela casinha e achou por bem deixar ali pra gente ficar um quarto. Nós vamos operar de Deus ali. Numa ocasião a minha esposa me chamou a atenção, estava deitado, me chamou a atenção. Acorda, acorda, olha o que estou vendo aqui. Uma luz imensa tomou aquele quarto de madrugada, uma luz muito grande, um foco de luz enorme. E ali ela viu que existia aquela luz e me chamou, eu estava meio cansado, mas eu consegui abrir o olho, vi que a luz imensa, grande do quarto tomou conta do quarto. Eu comecei a sentir a presença de Deus e vi que realmente era a presença de Deus em nossas vidas. Amados irmãos, eu louvo a Deus porque o tempo se passou e cada dia que passava a minha ansiação era fazer algo para que eu pudesse ali criar meus filhos, dar mais atenção para ela, minha esposa, e não me deixando, sempre estava vindo os irmãos ali, fazendo-nos visita. Uma determinada ocasião chegou uns irmãos de São Paulo, chegou um irmão da cidade de Carapicuíba, e ali era constante as visitas, sempre que Deus preparava eles vinham em condições preparáveis, né, de mantimento, de roupa, eles traziam e supriam a nossa necessidade ali. Em determinado dia um irmão chegou para mim, meu irmão, ele viu a situação que a gente passava, que não tinha emprego, nada, ele me fez o convite, meu irmão, eu tenho uma casa em São Paulo, no qual ali tem um porão, 2 cômodos, um banheiro, e eu sinto de fazer um convite para você. Você quer ir morar lá? Então vamos para você e vamos ver o que Deus prepara. Falei, vamos orar a Deus, vamos ver o que Deus prepara. O tempo se passou e ali foi afunilando cada dia mais, as condições financeiras ficou difícil, e não vi saída alguma. Aí quando eu cheguei à conclusão, falei com minha esposa, olha, ó, o único objetivo nós íamos para São Paulo. Para nós ver o que nós conseguimos lá, porque lá é cidade grande, lá corre dinheiro, e os irmãos vão nos dar o apoio. Irmãos, assim nós fizemos, nunca tinha saído daquele lugar, não conhecia São Paulo, não conhecia outra cidade além dali, daquele local. Meus irmãos, eu confesso que o Senhor tomou nós de uma maneira tão especial, que a gente vendeu o pouquinho que tinha de algumas coisas, a gente vendeu e se deslocamos para São Paulo. Chegando na rodoviária, liguemos para o irmão teve um prazer de buscar nós na rodoviária, levou para a casa dele, chegou dentro da casa dele, e já tinha um grupo de irmãos nos esperando, ali ficaram super contentes. Aí o dono da casa falou, meu irmão, agora vamos descer aqui no porão, vou mostrar o porão para o irmão, como que está o porão, para o irmão se preparar para estar limpando, agilizando o irmão residir nesse porão. Eu desci lá, eu tinha falado que tinha um pouco de areia, um pouco de pedra, uns tijolos. Aí amanhã o irmão limpa esse porão, deixa limpinho, e vamos ver o que o Senhor vai preparar. No dia seguinte, fiquemos ansiosos para estar limpando aquele porão, para ver o que Deus ia preparar. E irmãos, no dia seguinte a gente levantou, eu já fui com uma providência de estar limpando aquele porão, tirei a areia, tirei a pedra, a gente varreu, a gente jogou água. A minha esposa, nessa parte também é muito caprichosa e se preocupou ali de estar focando, deixar bem agilizado ali, né? Limpemos bem limpinho e de repente começou a aparecer os irmãos. Um trazia uma cama, outro trazia um armário, cada um fazia a sua parte e de repente quando nos demos por si, estava tudo organizadinho, bem arrumadinho, os irmãos com cesta básica, está tudo organizado. Aí chegou um irmão e perguntou para mim, irmão, está tudo bem? Está faltando alguma coisa? Falei, não, está tudo bem, não está faltando nada. Aí ele olhou para mim e falou, sim, irmão, está faltando sim. Aí eu falei, o que é que está faltando? O emprego. Falei, opa, isso com certeza está faltando. Aí ele falou, faz o seguinte, meu querido, amanhã é um domingo, lembrou que era um domingo, ele falou, amanhã cedo nós vamos para a minha empresa e vou apresentar o irmão na empresa para ver se consigo arrumar uma vaga para o irmão lá na empresa que eu trabalho. Saímos de manhã cedo, me apresentou na empresa, o supervisor olhou para mim,
Falou, você está empregado. Grande foi minha alegria. Enquanto eu nunca tive um emprego assim, para ganhar um salário, né? Salário digno. Ali me empregou, teve minha carteira, me deu os uniformes, calçado, fui para minha casa alegre, contente, não veio no próximo dia do seguinte que eu voltar a trabalhar. Irmãos, grande foi minha alegria aquele emprego. Voltei ali e fui fichado como limpador de vidro. Trabalhava numa empresa no qual prestava serviço para a FEPASA. E ali, meus amados, eu fazia serviço em todas as estações. Meus queridos e amados, eu louvo a Deus por quanto ali eu estava vendo o operar de Deus. Mas tudo tem um propósito. E quando nós queremos algo, às vezes nós queremos algo para nós, mas será que o Senhor ele é aquilo? Irmãos, estava eu passando necessidade no interior sem condições nenhuma. E de repente começo a congregar. E Deus usa do servo de Deus uma grande profecia, usado por Deus. Irmãos, chegou para mim, porquanto com 2 meses para 3 meses de emprego, de serviço, começou a se manifestar umas enfermidades. Na ocasião, antes de ir para lá, eu já tinha o início de gases na barriga, gases no estômago, e ali já passava grande, uma enfermidade já que iniciou. Mas quando comecei a trabalhar naquele local, as coisas foram se agravando. Cheguei a ponto de começar a cair no chão, desmaiar. O supervisor vinha me pegava no braço, me levava para o hospital, do hospital me levava para casa. E ali não foi só uma vez, foi diversas vezes. Aí eu falava comigo, Senhor, tem misericórdia, e agora? Eu enfermo, querendo trabalhar, não posso. Em uma determinada ocasião chegou, recebi uma palavra. O Senhor falava comigo face a face. Uma profecia usada de Deus. O Senhor usava da boca do servo de Deus, falava assim: eis que eu vejo, Deus te mandou para esse lugar, mas fique sabendo, o seu lugar não é aqui. O Senhor fala para você, volte de onde você veio, que a bênção que eu tenho para você é lá onde você estava, não é aqui. Irmãos, a gente fica abalado por quanto estávamos nós passando necessidade lá naquele local, desempregados, e de repente nós não estávamos pagando aluguel, os móveis tudo arrumadinho de casa, compra, serviço, trabalhando, congregando. E a gente ouve uma profecia dessa, meus irmãos, tem que estar bem na comunhão, bem preparado. Vocês veem, irmão? Vocês veem, irmãos, o que aconteceu na vida desse homem. Passando trabalho no interior com a família e não aguentava mais. Aí recebeu uma proposta, veio para cá, para São Paulo. Já estava empregado na casinha direitinho, os irmãos ajudaram, deram móveis, rancho, arrumaram emprego. Agora vem uma profecia do Senhor para ele voltar para trás, que era para ele retroceder e voltar lá no começo. Olha o que Deus faz, né, meus irmãos? Pode prosseguir, irmão Antônio, contando para os irmãos. Então, meus queridos, aí, conclusão, eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, e agora? O que será de mim voltando para aquele lugar? E o Senhor usava do servo de Deus. Eis que o Senhor manda lhe dizer, se prepara, volta para o seu lugar. Porque você precisa, o Senhor te fala, eu vou preparar para você o que você está precisando. Eu vou te dar para você uma casa que você não tem. Vou te dar para você uma profissão que você não tem. Eu fui guardando aquelas palavras. E mais uma coisa, né, irmão Antônio? O carro. Vou te dar uma profissão. Vou te dar para você um veículo para você me servir a Deus. Eita glória, hein? Eu vou te dar para você um ministério para você servir a Deus.
eu vou te dar. E a enfermidade sua não é para a morte, é para a honra e glória do meu nome. Para o meu nome Aleluia. sempre ficar na sua boca. Mas volte de onde se veio, que aqui não é seu lugar. Meus amados, palavra dura de ouvir. E assim não ficou só nessa palavra, porquanto eu ouvi diversas profecias com o mesmo perfil. Então foi confirmação de Deus. Porque quando nós ouvimos uma profecia e ficamos em dúvida, irmãos, pede a Deus, ora a Deus e pede, Senhor, manda outra pessoa falar conosco, manda outra pessoa confirmar se realmente é de Deus. E isso ocorreu, irmãos. Não foi uma, nem duas, nem três, foi diversas. E chegamos à conclusão, eu cheguei na minha esposa e falei, olha, nós vamos voltar embora. Eu não sei se ela ficou triste ou ficou alegre, mas ela concordou comigo, tudo bem, vamos voltar. Né? No dia seguinte, fui eu para a empresa. Os irmãos, presta bem atenção como é o trabalhar de Deus e como Satanás se manifesta para impedir o trabalhar de Deus. Me desloquei, fui para aquela empresa. Cheguei naquela empresa, na ocasião, tinha um senhor de idade, que era encarregado da minha sessão. Eu estava um pouco de idade, já avançado. Quando cheguei naquela empresa, que fui falar com o supervisor, expliquei para ele que eu queria, né, pedir a conta, eu queria ir embora. O supervisor estava perto e perguntou, escuta, o que está acontecendo? Por que você quer ir embora? Ele queria saber o porquê. Algo que a gente possa estar resolvendo para você? Falei, não, eu vou embora. No sentido de ir embora. Não relatei o que está acontecendo para ele, e no sentido de passar informações para ele, mas eu falei, eu vou embora, no sentido de ir embora, a gente vai embora, pro litoral. Aí ele falou, não faz isso. O que está acontecendo? Olha, sabe aquele encarregado da sua sessão, aquele senhor de idade? Por esses dias ele vai se aposentar. Eu vou pôr você de encarregado na sessão. Olha, irmão, que proposta. Nós tomávamos um caminho diferente. E eu ali, a enfermidade me tomando a cada dia mais ruim. Foi quando ele falou mais uma palavra. Problema de casa, de moradia, nós vamos dar um jeito de uma casa para você. Eu falei, não, eu quero ir embora. Aí quando ele viu que não conseguiu me convencer, ele chegou para mim, tudo bem. Então, as portas abertas, a hora que você quiser voltar, você volta. Eu com minha carteira, assinou, entregou na minha mão, fui para casa. Cheguei com os irmãos, entreguei a casa. Falei, mas eu entregue a casa, de um jeitinho, e vamos fazer doação que eu ia fazer, e nós vamos embora. Pegamos nossa mala e voltemos para aquela cidade novamente, onde nós estávamos passando aquelas provas. Lembro eu, meus queridos e amados irmãos, que quando nós chegamos naquela cidade e fomos no sítio, no momento que entrei para aquela casa, eu entrei para dentro, tinha um banco de madeira no canto da parede, foi o único lugar, fui direto deitar no banco, não tinha força. Fui deitar naquele banco que tinha dor, que era demais. E ali o tempo foi se passando, aquelas dores, foi acumulando, fui para o médico, voltava, e uma certa ocasião, quando dava uma melhorada, eu fazia um biquinho. Lembro eu que na ocasião, não sei se alguém aqui da live ainda conhece, tinha um medicamento chamado Tagamete 400 miligramas, o médico tinha receitado para mim. Eu lembro eu, para me comprar aquele remédio com muita dificuldade, eu fazia os bicos, juntava aquele dinheirinho e ia lá comprar esse remédio, Tagamete 400 miligramas. E comprava um remédio chamado Bilanta Plus. Na ocasião eu não podia me alimentar. Eu me alimentava com leite desnatado e bolacha de maisena. E o tempo foi se passando, meus queridos e amados. Fiquei 4 anos tomando leite desnatado e bolacha de maisena. Chegou a quantos quilos, irmão Antônio? Cheguei na faixa de uns 38 quilos mais ou menos. 38 quilos, igreja. Prova, hein? E aí foi quando eu chegou a ponto de eu
com minha esposa, falou o seguinte, eu vou para a cidade para ver o que a gente vai fazer lá, porque a gente vai aprender, fazer alguma coisa que seja fazer massa para alguém, para a gente trabalhar de servente, mas não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa, mas vamos para a cidade. Isso eu consegui achar uma casa aqui na cidade, a gente conseguiu alugar, né, alugou sem cobrar o primeiro aluguel, e a gente foi batalhando, foi pagando aluguel, a enfermidade foi cada vez mais se agravando. Em determinada ocasião eu fiquei internado, e tinha 3 pessoas no meu quarto, juntamente comigo, passando o mesmo processo que eu estava passando. No qual, eu lembro eu que naquela ocasião eles foram passar por uma cirurgia, foi o primeiro a passar pela primeira cirurgia, veio a óbito. O segundo, veio a óbito. O terceiro veio a óbito. O quarto seria eu. Esse Senhor, da graça que eu vou dessa vez. Aí o meu sogro, saudoso irmão Pedro, lá na região era conhecido como Pedro Mirelli, né? Uma pessoa muito amorosa, mas também brincalhão, né? Chegou para mim, foi me fazer visita no hospital. Chegou para mim, eu vim buscar você, está pronto para nós ir embora? Eu falei, sim, quero ir embora sim. Mas só Deus sabe como eu estava naquele hospital ali. Não, eu estou brincando com você, você tem que se tratar. Eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Eu falei firme com ele, quero ir embora daqui. Aí ele foi na portaria do hospital, pediu autorização, fizeram as folhas, pediram para ele assinar, eu assinei, ele assinou e me levou para casa. Ali fiquei em casa, passei um momento difícil. Quando dava uns alivios eu fazia algumas coisas. Eu gostava na ocasião de fazer reformas em bicicletas. Eu pegava aquelas bicicletas velhas, né, e pintava ela mesmo que fosse com pincel, mas Deus, eu passava o pincel, o Senhor retocava por cima, porque ficava tão lindo, que parecia que era nova. Colocava adesivo e ali vinha pessoas interessadas. Em uma determinada ocasião, eu tinha feito uma reforma numa bicicleta, lembro eu que era uma azul, uma linda bicicleta, e Deus tomou o caminho. Consegui naquele dia vender aquela bicicleta, fui no mercado, fiz uma compra imensa, trouxe para dentro de casa, e aquele dia estava em casa e de repente morreu, algo que jamais imaginaria. Estourou aquela úlcera brava, aquela enfermidade, e eu fui para o banheiro defecar. Foi como se fosse uma diarreia, mas além de que fosse uma diarreia, só que era um sangue pisado, sangue de bolota, era uma quantidade imensa de sangue, muito sangue. Irmãos, me lembro eu que aquele dia fiquei caído devido à fraqueza, mas o Senhor, eu creio que o Senhor estava fazendo uma obra. Depois a minha esposa me cobrava de mim, para que a gente fosse no hospital para fazer uma limpeza. Eu não vou não. Irmãos, a partir daquele dia eu tive a libertação. O Senhor me libertou por completo. Nunca mais eu senti mais nada. Passou o tempo, o Senhor foi abrindo as portas, o Senhor preparou, comecei a trabalhar de serviço de pedreiro, de servente, e passou um tempo eu já comecei a fazer serviço de pedreiro, já comecei a fazer uma casinha, levantar o alicerce, levantar as paredes, colocar a porta, colocar a janela. Glória e assim, Deus ia preparando alguns biquinhos para a gente estar fazendo, ganhar um pão de cada dia, mas eu queria além daquilo, porque eu tinha grande vontade. Quando era criança, lembro eu, que o meu vovô me dava para mim aqueles relógios despertador, eu desmontava, com curiosidade, uns radinhos, desmontava para ver o que tinha dentro. Eu tinha um grande desejo de consertar, era curioso na época. Foi quando Deus me deu aquele desejo tão grande de estar fazendo um curso, ali com aquela dificuldade, mesmo assim, fazendo aqueles serviços na área de serviço de pedreiro, ou quando não de servente, comecei a pagar os cursos com grande dificuldade. E graças a Deus, na ocasião, fiz um curso
assim por correspondência, mas foi um curso bem feito na época. Hoje eu não sei se alguém conhece a Monitor em São Paulo. Eu fiz esse curso, meus amados, foi todas as provas que eu fazia, eu mandava, eles mandavam de volta as notas, e ali eu fui aprovado. Montei, fiz a montagem de um aparelho, funcionou, mandei esse aparelho para lá, eles me aprovaram esse aparelho e me mandaram um certificado de técnico em eletrônica. Irmãos, lembro eu que no dia que eu peguei aquele diploma, eu falei comigo: Senhor, como Tu és tão bom, o Senhor está me capacitando, está confirmando aquilo que Tu prometeu na boca daquele servo de Deus. Irmãos, lembro eu que continuei com aquele diploma, mas ali eu estava fazendo ainda aquele serviço que eu fazia antes. Um determinado dia o Senhor me mandou em sonho para que eu despertasse e agisse, porque o Senhor tinha me dado um diploma. Glória a Deus. Aí eu cheguei a mim mesmo e falei: em nome de Jesus eu vou tomar providência. Conversei com os colegas que mexiam na mesma área, que faziam algumas coisas na área da eletrônica, eles me incentivaram bastante. Eu juntei uma importância, aluguei um salão. Eu lembro que meu papai foi me ajudar a fazer um balcão de madeira, magnífico. Depois eu tirei o balcão de madeira e coloquei o balcão de vidro. Ali, meus queridos e amados, iniciei como técnico na área de eletrônica. Lembro eu que fazíamos concertos, fazia instalação de som, fazia tudo na área de eletrônica. Na ocasião, tinha aqueles gravadores pequenos, a gente consertou muito aqueles gravadores, aqueles radiogravadores. Vinham muitas pessoas dos sítios. E ali, meus queridos, pela graça e misericórdia de Deus, foi passando o tempo, Deus tomou com isso, Deus foi preparando. Quando dei por mim, já estava com uma casinha também, o Senhor preparou uma casinha. E a palavra de Deus foi confirmando em nossas vidas. Irmãos, no ano de 97, ali deu uma enchente muito grande naquela cidade. O grande foi o nosso desespero de ficarmos ali, porquanto nós não tínhamos condições. Ali o povo, ali na realidade, não tinha condições de estar mandando efetuar uns concertos devido ali perdeu tudo. Foi quando ocorreu que chegamos à conclusão, falamos: vamos fazer o seguinte, vamos vender esta casa e vamos nos deslocar para a cidade de Curitiba. Foi quando nós fizemos isso, deixei minha esposa, meus filhos e fomos para aquela cidade. Fui lá para aquela cidade, ficou uns dias lá e comecei a procurar casa para a gente negociar com dinheiro em mãos. Só que não achava, eu precisava de pressa, porque a enchente estava enorme e a gente precisava sair dali. E nessas procuras, meu amado, acabei fui incentivado a comprar uma casa, no qual ali fechei negócio com aquela casa, paguei e tinha ali despesas de conta de luz, de água, PTU, OAB. E ali eu quitei tudo aquelas contas, fui no depósito, comprei mais material, comecei a aumentar mais aquilo. Mas quando penso que não, começou a rodear a gente, pessoas que se diziam dono daquela propriedade. Aí que fui cair em si, que alguém pegou, fez um documento falso, né? Invadiu aquele terreno e construiu ali e me vendeu. Irmãos, grande foi minha aflição, porquanto eu falei: Senhor, com tanta dificuldade eu alcancei a chegar até aqui, agora eu vou perder tudo. Mas o Senhor me alegrou meu coração, porquanto eu sabia de uma coisa: preparado para servir a Deus, não vou me pegar com material, vamos abrir mão. É doído, para a gente perder, né, tudo, né? Mas vamos abrir mão disso. Aí veio a pessoa lá que se envolvia lá, né? O chefão me ofereceu uma importância, falou: olha, eu vou te dar para você um barraco aí na favela, né, uma viela para você, e vou te dar para você. Na época, eu lembro, eu tinha até dia de hoje, eu tinha pago 6 mil na casa, no ano de 97, era muito dinheiro. E ele falou: eu vou te dar 2,5 para você, sem contar com o que eu tinha gasto. E você vai desocupar a casa, mas hoje ainda, você vai desocupar essa casa, e você vai mudar para esse barraco lá. Agora tem uma coisa: se você não quiser aceitar hoje, aí a consequência é sua. Aí nós não vai dar mais nada para você.
Aí eu me senti ameaçado, aí juntemos minhas crianças, minha esposa, e se desloquemos daquela casa e fomos para aquele barraco. Entrei naquele barraco, foi uma grande aflição, porquanto ali tinha uma viela, as pessoas passavam a noite inteira na viela, fazendo barulho, né? E eu me senti em umas condições muito difíceis, muito terrível. Falei, Senhor, que situação muito difícil. Aí no dia seguinte não vi a hora de levantar, porque se eu estava naquele barraco com 2.500 irmãos, eu raciocinava assim, ainda que era pouco, mas na época era um pouco de dinheiro, 2.500. Eu falei, alguém vai entrar aqui, vai me abordar e vai me levar esse resto de valores que estou com ele em mãos. Eu fiquei em grande aflição, mas no dia seguinte, meia hora de amanhecer, levantemos, corri atrás, arrumei um caminhão, fui até a diocese da igreja, né? E da igreja daquela cidade de Curitiba, fui lá, conversei e expliquei a situação. A pessoa lá falou, olha, fica tranquilo, tem um lugarzinho aqui para o senhor colocar a mudança do senhor. Porque eu falei, eu vou colocar minha mudança, eu arrumo um lugar para colocar minha mudança e eu vou me deslocar, vou voltar para o interior. E foi o que eu fiz, meus amados. Peguei a mudança, coloquei dentro daquele caminhão e levei para aquele local. E aí eu percebi que ali estava segura aquela mudança e voltemos para aquela casa no qual eu morava, juntamente ali com o meu sogro. Irmãos, o tempo foi se passando, o filho foi crescendo, e a gente nunca teve apoio, assim, da região ali para a gente ser amparado em bens materiais, sempre a gente passando momentos difíceis. Mas eu cheguei à conclusão, falei, nós temos que sair daqui, se deslocar para um local que a gente possa sobreviver, porque aqui é muito difícil. Na ocasião, a estrada ali daquela região era de terra, parecia uma empresa para que ali fizesse um serviço de terraplanagem, um asfalto. Fiquemos contentes. Ali eu consegui um emprego, comecei a trabalhar naquela empresa, me colocaram eu numa área de... junto com o pessoal fabricando uma ponte, né? Depois me passaram eu na ajudante de topografia, e depois me passaram na estrada, trabalhava na estrada, juntamente com o pessoal de ajudante. E lembro eu que na época, quando estava trabalhando ali, aí a gente tirava o sustento, né? Porque a empresa pagava certinho a gente, mas chegou um tempo que a empresa começou a dispensar, e ali fui dispensado. Não tinha outra solução, eu tinha que sair daquela cidade. Foi quando eu tomei iniciativa, eu falava comigo, vamos para a cidade novamente, vamos ver o que Deus prepara. Voltei para a cidade, aí aquela cidade pequena, cidade de Eldorado, e ali Deus tomou o caminho, conheci uns servos de Deus ali da cidade de Cajati, no qual ali começaram a nos dar auxílio e engajar nós para aquele ministério, no qual ali se prepararam, fortificaram de arrumar uma casinha para nós mudamos para aquela cidade, começamos a morar ali, mas as coisas não estavam muito legal, porquanto também ali eu comecei a vender sorvete para poder sobreviver, pegava aquela estrada ali, pegava da cidade de Cajati, amarrava um carrinho cheio de sorvete, numa garupa de bicicleta, subia tudo aquela serra do azeite, chegava lá na Vila Tatu, lá em cima, só que quando eu caminhava, o Senhor me visitava, eu olhava para o céu, aquele sol quente ardido, pesado, aquele peso para subir, mas eu ia sentindo a presença de Deus. Quando eu chegava lá em cima, vendia tudo aquele sorvete e descia, alegre, contente. Quando eu chegava na sorveteria, o rapaz se admirava por quanto ali eu vendia tudo, aquele sorvete. Irmãos, eu louvo a Deus por quanto o tempo foi se passando, mas a gente queria mais, porque ali não é uma profissão, ali não é algo que vai dar futuro. As coisas estavam difíceis ainda. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, faz o seguinte, vamos fazer assim, você fica em casa com as crianças, que eu vou me deslocar para a região ali de São Paulo. Eu tenho certeza que doeu o coração dela, que ela não queria que a gente ficasse longe dela, das crianças, mas era necessário, porquanto ali nós estávamos passando um momento difícil. Eu vim ali para a cidade de Vargem Grande Paulista, onde ali estava localizada minha mãe, alguns irmãos,
E fui separado pela minha mãe, mas eu não queria ali ficar muito tempo junto com eles. E já frutifiquei de arrumar um emprego, consegui trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa de auxiliar de serviços gerais. E foi quando eu falei comigo, Senhor, prepara algo melhor. Preciso, para que eu possa trazer a minha esposa, a minha família para cá. E Deus preparou, aluguei uma casinha. E o meu Deus usou de um servo de Deus. Falou, irmão, fique em paz, que eu tenho um caminhão, vou buscar sua mudança lá no mundo da sua esposa. Aquele dia foi um dia maravilhoso para mim, senti muita alegria, por quanto pouco que eu ganhava, às vezes mandava para ela o dinheiro, para ela se alimentar lá, meus amados. Ela, na simplicidade que ela tinha medo de ficar sem água, sem luz, ela pagava as contas de água, pagava as contas de luz, e ficava sem alimento em casa, e eu não sabia o que estava acontecendo, meus amados. Passamos uma fase muito difícil. Conta ela que uma certa ocasião, nós tínhamos uma cachorra. Essa cachorra, ela deu uns cachorrinhos. E lá era uma cerca feita de arame, e no fundo, tinha um morador do fundo, um casal, que constantemente eles assavam carne, aquele cheiro de carne bem temperada, assado. Numa determinada ocasião, a minha esposa conta que estavam eles lá e de repente eles começaram a assar carne. Sentiu aquele cheiro e as crianças falavam assim, mamãe, olha que cheiro de carne, gostoso. E às vezes ela sem nada em casa. E eu achando que ela tinha pegado aquela importância, comprado algumas coisas para comer, e ela pagava as contas de água, de luz. E aí ela ia dobrar o joelho e ia orar a Deus. Quando ela viu o cheiro de carne, ela mandava as crianças para o quarto e fechava a porta, para que aquele cheiro não avançasse ali na narina das crianças. Numa determinada ocasião, aquelas crianças começaram a falar, mãe, que cheiro de carne, muito gostoso. E aquela fumaça inalava a casa toda. Ninguém ali era capaz de ceder um pedaço. Ela como mãe, como toda mãe, ficou triste, ficou super batida. Não tinha como, não tinha como realizar o sonho daquelas crianças, dar um pedaço de carne para aquelas crianças. Ela resolveu pôr a criança no quarto para que eles evitassem de estar inalando aquele cheiro, e foi orar a Deus. E de repente, ela estava lá orando a Deus, e de repente, aquele barulho na porta, aquele arranhão na porta. Meus amados, por isso que a oração dos servos e das servas de Deus que teme ao Senhor, que guarda essa palavra, tem grandes efeitos. Irmãos, ela orando a Deus lá, porque ela viu um arranhão na porta. Ela abriu, falou, quem será, né? Abriu a porta, quando ela abriu a porta, ela olhou a cachorra na porta, um pedaço de carne, pôs embaixo, assim, olhou para ela, como se falasse assim, olha, eu trouxe para você um pedaço de carne. E bateu na mão na porta, assim. Como se a cachorra falasse para ela assim, olha, eu trouxe um pedaço de carne para você dar para os seus filhos. Irmãos, raciocine uma coisa, meus queridos e amados irmãos. Uma cachorra cheia de filhotinho, se ela pegasse um pedaço de carne, ela não podia levar para os filhotes? Não. Ela chegou na porta e arranhou a porta e bateu na porta. A minha esposa abriu a porta, olhou, aquela cachorra com um pedaço de carne grande, ela olhou para o céu, olhou assim, meditou, e ainda na simplicidade ela falou, o que você está fazendo aí? Não lembrou dos seus filhotes? Foi no momento que caiu a ficha assim, ela falou, é para mim fazer para as crianças. Ela pegou aquela carne, pegou a faca, tirou aquele pedaço por fora da carne, deu aquele pedaço que ela cortou por fora, deu para a cachorra, ela foi levar para os filhotes, e aquele outro pedaço de dentro ela picou e fez, deu para as crianças. Isso, meus queridos amados, foi uma obra que aconteceu maravilhosa. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Vocês que estão ouvindo esse testemunho do irmão, vocês ainda acreditam que o Evangelho de Deus, ele é riqueza?
que o Evangelho de Cristo não é sofrimento? Então, acorde para pensar que o Evangelho do Senhor não é um Evangelho de prosperidade, de riqueza, como pregam por aí, não. O Evangelho é sofrimento, se você entrega a sua vida a Cristo, Cristo vai cuidar de você, mas vai cuidar da maneira dele. Você está preparado para que Cristo cuide de você? Da maneira dele, não da maneira que você quer viver no Evangelho, de riqueza, de bonança. Olha a história desse irmão e da família dele. Não é um exemplo para vocês, para mim, para nós que queremos viver nesse Evangelho? Viver pela fé, meus irmãos. Pode continuar, irmão. Então, aí naquela ocasião, eu estando lá na cidade de Vargem Grande, Paulista, trabalhando, aí aquele irmão sentiu-se vítima com paixão. O Senhor usou dele de um amor tremendo. Falou: meu irmão, fique em paz, eu tenho um caminhão, eu vou lá na cidade de Cajati buscar a tua mudança, você não vai me pagar um centavo sequer. Grande foi minha alegria, aquela preparação que Deus preparou, enquanto o aluguel já estava pago, adiantado. Eu fiquei super contente de saber aquele movimento que o senhor estava fazendo. Foi uma festa, porquanto as crianças chegaram, meus filhos, minha esposa, eu estava preparado dentro de casa, aguardando eles chegar. E ali eu já estava trabalhando. Ali eu fiquei bastante tempo naquela cidade, né? A vida ultimamente sempre foi lutada, né? A gente sozinho para batalhar, para criar os filhos, não é fácil. Pagar aluguel, manter a casa, é muito difícil. E quando confesso aos irmãos que eu sempre via comentário de uma outra cidade, talvez seja melhor que aquela. E o tempo se passou, o grande era a minha alegria de ir para outra cidade, e a gente se deslocou para a cidade de Votorantim. E ali, meus amados, pelos conhecimentos que eu já tinha, eu comecei, voltando lá atrás, quando eu estava na cidade de Vargem Grande, que logo eu fiquei desempregado, eu comecei a fazer serviço de prestação de serviço, por quanto eu já tinha conhecimento na área de eletrônica, eu comecei a focar em outra área, na área branca, eletrodoméstico. E ali comecei a seguir, ir num bairro, ir no outro, comecei a fazer cartão, e ali apareciam os servicinhos, fazia os servicinhos ali, não, meus amados, fazia os consertos de eletrodoméstico, máquina de lavar, de micro-ondas, e assim foi, meus amados. Passamos momentos difíceis, porque a gente que paga aluguel, às vezes precisa se deslocar de uma casa para outra, a gente moldava para uma outra casa, e as coisas às vezes dificultavam, ou o dono pedia a casa, ou subia o aluguel, a gente precisava mudar novamente, e passamos momentos muito difíceis, mas uma coisa é certa, meus amados, Deus foi preparando aquilo que usou do servo de Deus lá atrás. Fomos nós para outra cidade, a cidade de Votorantim. De Votorantim fiquemos um pouco de tempo, e Deus preparou, aluguei um salão, comecemos nós a trabalhar na área de eletrodoméstico. Deus começou a nos abençoar ali naquela cidade, mas eu almejava algo mais, porquanto chegou a ocasião que as coisas ficou mais difícil, devido aos nossos filhos foi crescendo, ou que sabe que os filhos de hoje em dia, quando é criança, a gente consegue dominar, quando começa a crescer, às vezes acaba se pegando companhia, acaba sendo rebelde, e a gente passamos nós por um processo difícil na fase de adolescente e pré-adolescente, os filhos, mas confesso aos irmãos que Deus ali estava conosco, porquanto fomos nós morarmos na cidade de Sorocaba, todos os lugares que nós íamos morar, pegavam uma casa em precária situação, às vezes precisávamos de fazer uma reforma, fazer pintura, fazer uma limpeza geral, carpinar, limpar, e ali estava minha esposa batalhando, meus filhos ajudando. E irmãos, eu confesso aos irmãos que chegou uma ocasião que nós estávamos passando um momento difícil, em termos de pagar aluguel, ter a despesa, e tivemos uma oportunidade de estar morando num lugar para pagar um aluguel mais baixo. Voltemos nós para a cidade de Votorantim, ali comecei a fazer, continuando fazendo meu serviço, em todos os lugares que eu ia fazer os serviços. Aí Deus já preparou uma bicicleta, colocava a maleta de ferramenta na garupa de bicicleta, mas quando chegava no cliente, o cliente falava assim: por que você não arruma uma moto para você? É melhor uma moto para se deslocar, né? É mais rápido, mais prático, menos cansativo. Só Deus sabe o que eu passava, né? E eu falava comigo: quem me dera eu ter uma moto, quem me dera eu ter um documento, nem carta eu tenho, nem conhecimento eu tenho.
E ali o tempo foi se passando, as coisas foram encurralando, mas eu falava, Senhor, tenha misericórdia, dá-nos condições. Foi assim, meus queridos e amados irmãos, quando Deus usou o servo de Deus e foi nos buscar na cidade de Votorantim, de Mairim, e trouxemos nós para a cidade, para esta cidade de Piracicaba, São Paulo. E hoje eu confesso a vós que nós estamos aqui alegre, contente. A minha nenê, que nasceu naquela cidade do interior, hoje está com 32 anos. 32. Oi? 32. 32 anos. A minha caçula tem 32 anos. Eu louvo esse grande Deus por quanto estão todos criados, estão todos bem, meus filhos estão todos casaram, nunca se envolveram com pessoas erradas e estão todos, né, servindo a Deus. E eu louvo a Deus, meus queridos e amados, que eu estou aqui, conclusão, Deus preparou aquilo que o Senhor usou dos servos de Deus. Deus preparou, tirei a habilitação, possuí, Deus preparou o veículo, possuí moto, viajei diversas vezes com a minha esposa na garupa, no litoral, eu já fui de moto, e Deus preparou o veículo. Então, meus amados, a preparação de Deus, resumindo, Deus preparou de estar no ministério, Deus me colocou no cargo de ministério para estar ali ministrando a obra de Deus, ser responsável por um rebanho. Irmãos, o que o Senhor usou da boca daquele servo de Deus foi confirmado em minha vida. Esse é o Evangelho, meus irmãos, né? Esse é o Evangelho, esse testemunho é para acrescentar a tua fé, a minha fé, para você entender que o Evangelho não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não é vir para o Evangelho ser rico, ser próspero, não. Você vai ter que passar pelo vale, você vai ter que passar pela prova, você vai ter que ser aprovado por Deus, né? Então eu quero que você comente, deixe o seu like aí, porque aqui não é exposição de demônio, curas e libertações, não. Aqui não é, entendeu? Para ganhar inscrito, aqui é testemunho de vida pela palavra de Deus. É esse testemunho, né? Como o apóstolo Paulo diz que o justo nos últimos tempos viverá pela fé. Não é pelo que tu vê, é pelo aquilo que o Senhor preparar para você. Então tá aí o servo do Senhor, né? Contando o testemunho da vida dele, né? Contando o que ele passou no Evangelho com a família, né? Então, hoje não se maravilhe não, irmãos, nesse Evangelho hoje que estão pregando por aí, curas, libertação, expulsação de demônio. Eu quero viver a palavra, viver naquilo que Jesus prepara, né? Como ele disse, te coloca no pouco que no muito eu te exaltarei, entendeu? É viver o Evangelho, viver as lutas, viver as dificuldades, é viver as provas para ser aprovado. É isso que eu quero ver, as pessoas virem para dentro da palavra e viver a palavra. Porque muitos têm a palavra na mão, mas quando a prova chega, não aceita a palavra. Quando Deus fala, não ouve a voz de Deus, entendeu? Ouve seu próprio parecer, seu próprio sentimento, suas próprias emoções. Mas o Evangelho não é feito de emoções, não é feito de emocionalismo. O Evangelho é puro, genuíno. É como Jesus sofreu, os servos vão sofrer, né, irmão Antônio? Verdade. E vão passar as provas, vão passar as lutas. E muitos passam aí com as suas famílias, como ele passou. Mas tem que passar, né, para obter a vitória, né, irmão Antônio? E lembrando, meus amados e queridos, não foi assim fácil, mas tivemos nós presenciando vários momentos difíceis e várias obras alcançadas da mão do Senhor Jesus. Lembro eu que uma certa ocasião, estávamos trabalhando naquela empresa no qual eu citei lá atrás, de terraplanagem, e ali fui transferido, a obra foi mudada para a região ali de Pariquera Sul, a Iguape. E aquela região ali, aquela empresa ali, me mandou para aquele lugar. Ali comecei a trabalhar num lugar muito difícil, por quanto bastante mosquito, muriçoca, e lugar difícil de trabalhar, difícil acesso. E ali estava fazendo uma ponte, no qual ali eu fazia parte como um dos funcionários, né? A gente trabalhava ali de
segunda a sexta-feira, né? E a gente trazia a gente na sexta-feira, a gente ficava no sábado e domingo e voltava na segunda-feira novamente. Uma determinada ocasião, eu lembro eu no qual eu morava ali na cidade, aquela cidade de Eldorado, estávamos nós preparados, tínhamos já combinado de estar fazendo uma missão ali na cidade de São Paulo, a minha sogra, o meu sogro, e assim, eles vieram do sítio lá, né, da cidade lá, no sítio, do bairro que eles vieram lá, chegaram na minha casa e estavam nos aguardando chegar, porque era um sábado, era uma sexta-feira, eu viria na sexta-tarde, né, para nós viajar no sábado. E aconteceu que na sexta-feira de manhã, fui eu para trabalhar ali, na ocasião, hoje mudou um pouco o meio de estilo de serviço, eles procuram favorecer mais no meio da tecnologia, no meio de não entrar muita mão de obra, né? E eu lembro que na ocasião, as pontes, no qual ali era calçado, aquelas lajes, era colocado umas madeiras embaixo, era feito um plano, apranava ela, colocava umas pedregulhos, umas madeiras chatas, cortado, chatado, para poder colocar um pau de pé para escorar a laje. Então, meus amados, quando ali preenchia aquele serviço que completava aquela laje, ali passavam uns dias e era se desarmado aquelas madeiras para recolher aquela madeira para mudar para outro lado. E naquela ocasião, lembro eu que foi uma sexta-feira de manhã, aí o encarregado me pediu para que eu se deslocasse para aquele local ali, para estar fazendo aquele serviço juntamente com algumas pessoas ali, para nós estarmos desmontando aquelas madeiras. Então, quando a gente fazia força naquela madeira, aquela madeira deitava, ela vinha rodando em cima daqueles pau, para a gente poder tirar dali. E na ocasião, lembro eu que a gente estava fazendo esse processo e de repente no meio da madeira, quando veio aquele pau, deitou no chão e veio rodando, e não deu tempo de eu sair fora, e me impressou a minha perna. Um grande furador. Ali não tive condições de seguir avante o serviço. O encarregado me pegou, eu lembro eu até dia de hoje, que me pegaram, me colocaram no veículo, me levaram para o hospital. E na mesma hora eu lembrei, Senhor, e agora? Tem uma missão para fazer em São Paulo, tem umas visitas lá, juntamente com meu sogro, estava lá em casa me esperando. E agora? Mas o Senhor me confortou meu coração, fique em paz, meu servo, estou contigo. Aí me levaram para aquele hospital, fizeram o exame, me engessaram a perna, voltei para casa, fizeram uma muleta, o carregado mandou que fizesse uma muleta para mim, voltei para casa de muleta. A hora que eu desci, o carro parou na frente da minha casa, eu desci, todos olharam para mim e ficaram tristes, porquanto a primeira coisa que a minha sogra, não lembro se foi minha sogra ou meu sogro, falou assim, e agora? E a nossa viagem? Primeira coisa que ele falou, eu falei, não, nós vai em nome de Jesus. Irmãos, passou no dia seguinte, levantamos de madrugada, com dificuldade, eu fui até a rodoviária, tomaram o ônibus, eu lembro eu que era o ônibus de 5 horas e 30, fui de muleta. Fizemos a visita, fomos congregar, na hora do culto, Deus, o servo de Deus, falava dessa forma, esse tem alguém aqui dentro, precisando de uma libertação, um acidente. Você veio mancando aqui, mas hoje o Senhor manda dizer, você vai sair andando. Meus amados, parecia que era comigo sozinho aquela mensagem, e a minha perna começou a amortecer. Sabe quando a gente adormece a perna, aí se para numa posição que se sente a perna amortecida? A minha perna começou a amortecer, dar aquela pinicada, amortecer. E eu fui sentindo a presença de Deus. Porque quando eu entrei dentro do templo, os irmãos ali pegaram aquela minha muleta e levaram fora dali da sala, porque por quanto a igreja estava repleta, cheia, né? E a muleta podia te atrapalhar ali.
e para não cometer também idolatria, né, escândalo. E eu fiquei sentado no banco ali. Mas a hora que eu vi aquela mensagem que o servo de Deus estava passando, passei por aqueles momentos, o Senhor me visitou grandemente e o Senhor fez saber, meu servo, que libertei do seu pé. Irmãos, eu tinha engessado na sexta-feira, isso era domingo. E aí quando eu comecei, acabou o fim do culto, que eu comecei a cumprimentar os irmãos, aí chegou um irmão, lembro eu até dia de hoje, o irmão Moreno, chamado pelo irmão, pelo nome de Barbosa, ele me deu um abraço. Falou, irmão, cadê a muleta, meu irmão? Eu falei, meu irmão, a muleta não está aqui. O Senhor já me libertou. Verdade, meu irmão. Me deu um abraço, me deu aquele abraço bem gostoso. Louvado seja Deus, vamos lá para casa. Lembrou eu que ele morava na frente da igreja. Aí me levou para a casa dele, eu com um pé de sapato e com gesso no pé. Aí entrei para dentro, me pôs na sala, sentei no sofá, alegre, contente, aquela alegria de receber a gente ali. Aí ele chamou a esposa dele, eu não lembro o nome da esposa dele, chamou ela, falou, bem, o irmão está aqui e Deus fez uma obra com ele, traz uma tesoura para mim. Aí ela raiou com ele ainda, falou para ele, Barbosa, olha o que você está fazendo, pensa bem. Aí ele olhou para mim assim, fixou firme para mim no meu olho. Irmão, o Senhor te libertou ou não? Eu falei, me libertou em nome de Jesus. Eu posso tirar o gesso, irmão? Eu falei, tira em nome de Jesus. Ele pegou a tesoura, começou a tesourar, tirou todo o gesso. Foi lá, pegou um calçado, me deu para mim, calçado. Irmãos, não tem preço a obra. Eu fui de muleta, de gesso e voltei andando. Glória a Deus. Então, Que irmão. bênção, né, meus irmãos? E aí eu testifico aos irmãos que grande foi minha alegria, porque eu contemplei o movimento que o Senhor fez em minha vida. Glória a Deus, né, meus irmãos? Quem pode dar uma glória aí, meus irmãos? Estão assistindo? Né? É edificante, né? Ver o trabalhar de Deus, as curas do Senhor, né? Maravilhoso, né? E é isso aí, meus irmãos. Então, que fique aí, né, irmão? Mais algum relato? Então, lembrando, meus queridos e amados irmãos, eu vim para a cidade de Piracicaba. Logo que eu cheguei nessa cidade, sabe qual foi o serviço que eu entrei para trabalhar? Na carteira fichada, técnico em manutenção elétrica. Glória a Deus, hein? O Senhor confirmando a profissão, além de ter no diploma na mão, carteira, eu tenho carteira. Então, hoje não trabalho de empregado. Hoje, na realidade, nós estamos aqui, nós temos nossos compromissos, eu faço os meus concertos, né? Particular, não trabalho com a empresa, né? Quando Deus prepara. Mas eu não estou preocupado assim com bens materiais, estou preocupado com o reino da glória, de um dia herdar a coroa da vida no céu. Se assim eu for firme e fiel a Deus como todos vós. Amém? Amém. E você que mora aqui na região de São Paulo, você que está aí no canal agora assistindo, você que precisa aí de um conserto de uma máquina, conserto de micro-ondas, né? O irmão Antônio está aqui, ó. Está aqui em Piracicaba aí para auxiliar no conserto. É uma benção, irmão, né? Tem máquinas aqui de lavar super barata também para vender. Irmão, estou fazendo propaganda aqui, não é de marca, estou ajudando um servo do Senhor. Você que queira comprar uma máquina de lavar aí, que está me assistindo, está aqui o irmão Antônio. Tem máquinas aqui boas para vender, super barata, né, irmão Antônio? Exatamente. E lembrando, o que eu tenho não é meu. Não é só meu, não. É preparação de Deus, que Deus também me faz sentir, me favorecer alguém que precisa da obra de Deus. Que grande é meu empenho em ajudar a obra de Deus, favorecer aqueles que precisam. Então nós somos uma corrente, nós somos membros que fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Então nós temos que estar em conjunto, em união. Às vezes nós passamos um momento difícil, que é mister, mas pela graça e misericórdia de Deus, a gente não mendiga. A gente espera do Senhor, porque o Senhor às vezes, Ele quer nos provar. O Senhor às vezes, Ele faz que nós
passamos por um momento difícil, uma prova, é muito bom na vida do crente para que ele possa ser aprovado. Como que você vai saber se você realmente está servindo a Deus de verdade? Como você vai saber se você é materialista ou se você é espiritual, se você pende para o lado mais material? Então nós temos que saber de uma coisa, nossa vida cabe ao Senhor Jesus. O que Deus preparar para nós, nós temos que louvar e glorificar esse grande Deus. Porquanto eu não me preocupo com a parte material. Eu sei que é difícil para muitos, mas uma coisa é certa, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, eu tenho certeza que o Senhor cumprirá para nós. Assim é o que está escrito na palavra do nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Quem pode dar um glória aí? Irmãos, quem assistiu aí a live na praça aí, hoje aqui, né? Em Piracicaba, foi bênção. Amanhã, irmãos, estaremos indo para Ribeirão Preto, né? Junto lá com o pastor Isaías. Fica ligadinho no canal aí, acompanhe. Foi aí o testemunho do nosso irmão Antônio, testemunho para edificar a nossa fé, para nós crer que o Evangelho não é como estão pregando por aí não, viu? Não é como estão botando amuleto no povo aí não. O Evangelho é pela fé, é acreditar, crer que Jesus Cristo pode, né, superar as tuas necessidades e te ajudar também espiritualmente. Mas tem que ouvir a voz do Senhor, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então os irmãos têm que saber que esse Evangelho não é um Evangelho de facilidades não, meus irmãos. É um Evangelho que é vivido pela fé, pelo amor, pela verdade, pela santidade, pela obediência à palavra do Senhor. Então você que está aí, né? A gente agradece aí a sua companhia. Já temos mais de 1 hora de live. Deus abençoe vocês aí, tá bom? Amanhã nós vamos estar saindo cedo. Deus abençoe vocês aí. Deixe o seu like, comente aí, tá, meus irmãos? E agradeço aqui a participação de todos aqui, tá bom? Que estiveram aqui nessa live conosco, comigo, com o irmão Antônio, né? Que Deus abençoe vocês, né? Irmão Antônio, salve os irmãos aí, para nós, né, encerrar esta live abençoada, em nome de Jesus, né? Amém. Então, meus amados, fico grato a Deus, em primeiro lugar, grato a todos vocês de estar fazendo parte dessa live, que vocês não são inscritos, vocês são alma diante do Senhor. E vamos nós nos esforçarmos a cada dia mais para servir esse grande Deus, porque sabemos de uma coisa, só tem duas coisas, céu ou inferno. Qual será o nosso futuro na eternidade? Alguém já pensou nisso? Sabemos que é difícil. Aqui na terra é tudo fácil pensar em obter algo, de querer ganhar, querer ter alguma coisa, né? Mas às vezes muitos acabam esquecendo da sua vida espiritual, um dia de herdar a coroa da vida eterna no céu. Então, meus amados e queridos irmãos, uma coisa eu recomendo: leia a Escritura Sagrada, leia, aprendam a cada dia. Ela é o manual do crente. Quando nós compramos um eletrodoméstico, nós sabemos uma coisa, lá vem o manual de instrução, e aqui está o manual do cristão, para que nós possamos um dia herdar a coroa da vida eterna no céu, se assim nós formos firmes e fiel até o fim. Porque lá em 8 de Romanos, relata que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas isso só não basta. Lá embaixo relata, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus amados, para nós andarmos segundo o Espírito, nós temos que estar na santidade, no corpo, no Espírito e na alma. Às vezes alguém vem jogar alguma palavrinha no teu ouvido, falando que não tem problema, que não... Se tem Jesus, tem tudo. Irmãos, nós temos que ter por completo corpo e alma e espírito. Respeitar esse corpo. Esse corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aonde habita o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos que nos zelar dele. Nós temos que dar um cheiro, dar um bom cheiro, um bom testemunho, para que aqueles que possam visualizar a nós
saber que nós servimos a Deus. Meus queridos irmãos, lembro que todos os lugares que nós passamos, todos que nos olham, nos chamam de irmão, pede oração. Isso é a certeza que eles têm uma visão que nós realmente servimos a Deus. Isso não é bonito. Além de ser bonito aqui na terra, nós estamos dando um cheiro de Jesus Cristo, estamos dando um exemplo. Por isso, meus amados, vamos a cada dia nos aperfeiçoar diante do Senhor, se humilhando a Ele, pedindo perdão dos nossos pecados, corrigindo nossas veredas, para que um dia possamos herdar a coroa da vida eterna no céu, participar da festa, da bodas do Senhor, aonde o Senhor relata, lá em 23 de Apocalipse, 22 de Apocalipse, relata que lá nós vamos participar da mesa, nós vamos cear um manjar que ainda não foi alimentado, nós vamos participar ali de uma praça de ouro puro, não vai ter sol, não vai ter morte. Então, meus amados, vai valer a pena nós passar um momento difícil, passar humilhação, passar perseguição, vale a pena, que no futuro teremos assegurado com o Senhor. Ainda que alguém fale assim, eu pago o seguro do veículo, eu pago o seguro de uma casa, eu pago o seguro de vida, mas pode ter certeza, seguro da salvação você não tem. Então, vamos guardar esta palavra dentro do meu coração e vamos fazer a vontade do Senhor Jesus, para que um dia nós possamos, junto, cantar o hino que ainda não foi cantado. Louva a Deus. Agradeço a Deus por essa grande força, que Deus abençoe a todos, que a presença do Senhor Jesus permaneça na vida de cada um e que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar essa live como um servo de Deus encerra, louvando a Deus, né? O irmão Antônio vai colocar um louvor ali, as irmãs estão aqui do nosso lado, e nós vamos louvar aqui junto com vocês e encerrar essa live. O irmão pode escolher um louvor da harpa, o irmão botar lá, nós vamos louvar aqui e vamos encerrar a live, né, irmão? O que o senhor acha? Pode ser um louvor da harpa. Então bota lá, irmão, bota lá. Guarda aí que o irmão Antônio já vai voltar aqui. Ele vai preparar um louvor ali para você louvar junto comigo e com as irmãs que aqui estão. Tá bom, meus irmãos? Porque assim, os espirituais cogitam as coisas espirituais. Os carnais cuidem das coisas carnais, né? A operadora Ana está aí, né? Conversando com vocês. Em nome de Jesus Cristo. O irmão Antônio vai botar um playback ali, nós vamos louvar o louvor da harpa cristã. Entendeu, meus irmãos? Aí o irmão Antônio vai passar um número aqui e nós vamos passar para vocês aí, vamos louvar a Deus, todos nós. Glória a Deus, aleluia. Amém? Santo é teu nome, Senhor amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você gostou da live? Comente aí. Gostou do testemunho que você ouviu hoje? Testemunhos tem poucos aí, né, meus irmãos? Hoje estão mais preocupados com o demônio, preocupados com curas e libertações, mas esquece que os testemunhos edificam a nossa fé, né? E faz nós chegar mais perto de Deus e acreditar que nós podemos sim, né? Estar na mão do Senhor e Ele nos guardar e nos livrar, né? Como o irmão passou aí, né? As provações, a dificuldade, a enfermidade, né? É assim a vida do cristão, é debaixo de prova. Ó, vamos louvar a Deus. Bota no começo e vem aqui, irmão. Bota aí e senta aqui, ó. Vamos encerrar a live aqui. Isso. Glória a Deus, aleluia. Nossa irmã, vamos louvar também. Louvar Jesus. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu se desci e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Na
foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora minha sua luz. Eu via falar desta graça sem paz e do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegre sua luz. Dias do pecado enfim, sob minha espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos, né? Nesta live, em nome de Jesus Cristo. Pode ir lá, irmã cooperadora. A minha esposa vai estar encerrando a live com os irmãos aí. Deus abençoe vocês, comente, deixe o seu like, compartilhe esta live e alcançar mais almas pela palavra